Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías capítulo 55, versículo 4, que diz: Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Nesse capítulo, o contexto nos revela a profecia dada por Isaías acerca de Jesus. E o que o Senhor me levou a refletir foi somente o versículo 4, este que lemos, pois nele podemos meditar e extrair algumas verdades muito excelentes para a nossa vida. Aqui já nos mostra que há um poder imensurável no testemunho, ou, se preferir, na testemunha que vê e fala sobre o que viu. Se tratando daquilo que Jesus veio manifestar em carne, vamos nos atentar hoje a essas verdades. Pois, quando somos testemunha, ou, como escrito, o Senhor nos dá por testemunho, está retratando ativamente nossa conduta de transformados em Cristo e reavivados pelo Espírito Santo. Assim como foi quando chegou até João Batista e começaram a dialogar, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos 3 a 17, que diz: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui Jesus já testemunhava a grandeza do Senhor através de sua atitude, pois aqui já estava mostrando que o verdadeiro líder é humilde e que seu poder não envolve egoísmo, soberba, arrogância e muito menos orgulho, pois ele mostrou que quem quiser ser o primeiro, que sirva seus irmãos. Por isso, que na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11, nos mostra a sabedoria de Deus através de Jesus, dizendo: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois ser humilde não nos priva do poder de Deus e muito menos das manifestações sobrenaturais do Senhor em nossa vida, mas nos conduz a um reino ilimitado da presença do Senhor. Pois viver essa presença não é só em um lugar específico, mas em qualquer lugar você leva esta presença em abundância. Portanto, ser humilde é uma escolha e não um dom. Você escolhe se quer ter o mesmo sentimento de Jesus ou não. A decisão é sua. Mas, nesse versículo, também nos mostra que Jesus ensina outra verdade, e desta vez revela algo que impacta as pessoas, pois acreditam que o cargo, a posição e o crescimento só se dão se você se mostrar ou se você mostrar a sua autoridade. Mas alguns extrapolam essa autoridade a ponto de serem autoritários e até mesmo ditadores de uma condição que assumiram. Como diz aquele ditado popular: dê o poder
para você ver quem realmente é aquela pessoa. Mas Jesus nos mostra mais uma vez que o Senhor, quando quer mostrar o quanto Ele é maravilhoso, revela seu poder pela obediência e pela santidade. Pois qual homem, depois de passar dias sem comer e ao ter fome, com seu corpo debilitado, se posiciona referenciando que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que a palavra é o alimento que necessitamos para compreendermos que o nosso suprimento está nele, que o nosso suprimento está através desta palavra. O Senhor nos ensinou que não adiantava lutar contra, pois, uma vez que temos o conhecimento, e aqui digo, a prática da palavra, o inimigo não nos engana e não nos ilude mais. O Senhor mostrou que através de Jesus temos o livre acesso ao Pai. Mas sua condição na carne nos revela que há um caminho totalmente santificado para caminharmos se optarmos fazê-lo. Porque não adianta falar daquilo que ouve, mas falar daquilo que vive, pois fazendo assim terá propriedade para dizer, muitas vezes, sem palavras, tudo que o Evangelho diz através de Cristo e tudo aquilo que ele nos ensina. Jesus, só neste versículo, através da grandeza e do propósito do Senhor, nos mostra que as nossas atitudes, em humildade, sempre nos remeterão a viver a sua vontade. Portanto, examine-se hoje e observe se tudo aquilo que está fazendo é testemunho para as pessoas em sua volta. Eles te veem com os mesmos sentimentos de Jesus? Eles conseguem assimilar tudo o que você faz com o Evangelho e com Jesus? Conseguem sentir a presença do Senhor quando conversam contigo? Jesus foi levantado como autoridade máxima, como lemos na carta aos Filipenses. Sendo assim, essa autoridade nos foi entregue, mas com uma condição: se compreendermos e vivermos este Evangelho conforme Jesus nos ensinou. E nada poderá nos impedir, pois onde o Senhor está, tudo se faz novo. E esta novidade, quero hoje profetizar sobre a sua vida. Se de repente pode estar passando por algum problema, circunstância, situação, ou até mesmo passando por alguma dificuldade, possa ser ela num âmbito emocional, intelectual, pode ser físico, pode ser emocional, pode ser de relacionamentos, que em nome de Jesus, que você realmente entenda que esta humilhação ou esta humildade de você assumir agora aquilo que está acontecendo e se render totalmente à vontade do Senhor e fazer aquilo que Ele determinou, é isso que vai fazer com que a glória do Senhor se revele. E tudo aquilo que poderia ser algo tão difícil vai se manifestar. Preste bem atenção, vai se manifestar a resposta e a solução praticamente quase que imediato na frente dos teus olhos. Então, desfrute desse tempo com o Senhor. Dedique-se mais a Ele. Desfrute de seu tempo com Ele. Fale, converse com Ele e mantenha-se humilde a ponto de saber que Ele tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua unção, obrigado pela sua graça. Como, Pai, somos gratos a Ti por nos proporcionar, Senhor, entregarmos estas primeiras horas, entregarmos as nossas primícias a Ti, de termos este tempo, Senhor, para poder falar contigo, conversar, ouvir a sua voz, poder meditar na sua palavra e ali, Senhor querido, ler, Senhor querido, versículo por versículo e assim o Senhor nos ensinar como proceder. Porque, Senhor, nós sabemos que nós tivemos um início e que esta caminhada, este meio tem um propósito e o propósito é a vida eterna. Então continue nos ensinando, continue nos mostrando, continue revelando, Pai,
que é a sua verdade, que transforma e que faz o impossível acontecer. Somos gratos a Ti, Senhor, e sob este dia, que a Sua unção, a Sua graça, a Sua glória se manifeste, a ponto de quebrar grilhões, algemas, amarras e todo tipo de encantamento e engano das mentes seja retirado em nome de Jesus, para que o Seu nome seja visto, glorificado, exaltado e engrandecido. E tudo aquilo, Pai, que os Teus filhos, Pai, pedirem, isso se lhes será dado, Pai, para que eles contemplem e vejam, Senhor, que muitas vezes não é o bem que tanto querem, ou os bens que tanto querem, mas que, ó Senhor, a paz que excede todo o entendimento levará a muito mais daquilo que pensam ou imaginam. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. Consagramos mais uma vez este dia, consagramos tudo que temos e que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Graças nós te damos, assim oramos, agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.